paz e graça. Irmãos, vamos ler a mensagem bíblica, que é a cura de um leproso, no Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, versículo 40. E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero ser limpo. E, tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos. E de todas as partes iam ter com ele. Irmãos, Marcos escreveu este evangelho direcionado aos romanos. E os romanos tinham uma queda por poder pelos Césares, por grandeza, por força. E lá, irmãos, havia os cristãos convertidos. E Marcos, ao escrever este evangelho, queria que aqueles crentes soubessem que o rei dos judeus, apesar, irmãos, de sofrer o que sofreu, a crucificação, a desonra, experimentou a fraqueza, mas nenhum César ressuscitou. Só o Filho de Deus, irmãos. Isto queria deixar claro para aqueles cristãos que o Senhor Jesus, superior a tudo que há neste mundo, sobre todas as coisas. Irmãos, vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos aqui na Tua presença sagrada, a ouvirmos a Tua palavra já revelada. Agora pedimos-te, Senhor Deus, a Tua iluminação e pedimos-te a direção do Teu Santo Espírito e o trabalho incansável do Teu Santo Espírito a esclarecer nos nossos corações e nas nossas mentes. Este é o pedido que te fazemos em nome de Jesus. Irmãos, e começou a demonstrar a superioridade e o poder de Jesus nesse homem enfermo. E a enfermidade, irmãos, deste homem não era uma enfermidade qualquer. Irmãos, ela foi retratada no Antigo Testamento, os Levíticos,
2 capítulos inteiros, dizendo, irmãos, como seria a pessoa examinada com esta doença, e até na sua recuperação, o que deveria se fazer. Era, irmãos, uma doença que discriminava, excluía, colocava para fora. O leproso tinha que morar fora, irmãos, da cidade. Era arrancado do seio da família, da onde morava, e tinha, irmãos, que ficar sozinho, ou seus companheiros seriam os que tinham a mesma enfermidade. Fora. E está escrito, irmãos, na lei, e não é à toa que Deus inspirou pelo seu Espírito Santo nas Sagradas Escrituras, que aquela doença ia significar o pecado, o erro, que apesar das pessoas andarem para um lado e para o outro, mas diante de Deus, mortos, em ofensas, mortos, irmãos, e sem vida. É aqui, nesta passagem, nós vemos a atitude desse homem doente, irmão sofredor, e passava as intempéries sozinho, longe da sua família, longe dos seus amigos, e nem no templo podia entrar. Irmão, não podia participar do culto, não podia participar da adoração, desligado por causa da sua doença. Nós ouvimos, não é, irmãos, nesta manhã, na lição de Joás, e na reconstrução do templo, na reconstrução da adoração, e lá demorou, não é? Porque traziam as joias, naquele tempo não tinha moeda cunhada ainda, se levava as joias e colocavam para ser recuperado o templo. Mas nos nossos dias e nos dias de Jesus, a cura do leproso espiritual é instantânea, irmãos. É na hora, quando o adorador, quando a pessoa reconhece os seus erros, reconhece o seu mau caminho e se achega como este homem, não exigindo nada, não determinando e não exigindo, mas prostrado de joelhos, se achegou e disse: se tu queres. Ele compreendeu, irmãos, que a sua cura dependia da vontade do Senhor, dependia do querer do Senhor, dependia do Senhor querer de trazer a saúde. Se prostrou, irmãos, em reverência, com humildade. Senhor, se tu queres, tu podes limpar-me. Senhor, eu quero ser limpo. E na mesma hora a vida e a saúde voltou no seu corpo e ficou são, irmãos. Está escrito aqui que quando o Senhor viu aquele homem enfermo, prostrado, moveu-se de íntima compaixão, grande compaixão, uma profunda compaixão. Irmãos, não foi uma compaixão rasa, superficial, não foi, irmãos, passageira, mas ele se moveu dentro do Senhor, irmãos, e está escrito esta passagem aqui, para que nós saibamos que ele se importa com a nossa vida, ele se importa com a nossa caminhada, a nossa trajetória. E como aquele homem leproso estava deformado pela lepra, irmãos, perdia pedaços
do corpo, perdia a afeição, alguns perdiam o nariz, e tem fotos, não é, irmãos, desta doença tão terrível, deforma a imagem do homem, a imagem que veio ao mundo. Assim, o pecado, o erro, a transgressão, irmãos, deforma a imagem divina que Deus nos criou. E algumas vezes bonito por fora, mas deformados pelo erro, pela maldade e pela culpa. Irmãos, não tem quem nos livre a não ser o Senhor, pela sua graça e compaixão. Então, nesta manhã, irmãos, o meu pedido, eu sei bem, irmãos, aonde me falta um pedaço. E o irmão, a irmã que está ouvindo, sabe muito bem o que está te faltando, não é? E nós devemos, irmãos, chegarmos ao Senhor com humildade, sabendo que está na mão dele a nossa libertação. E nós, fazendo assim, voltaremos aperfeiçoados para a nossa casa e com o propósito: Senhor, o que eu fiz ontem não farei mais, aprenderei e farei a tua vontade. Irmãos, como estávamos falando a respeito da compaixão profunda do Senhor, vendo aquela situação, Ele usa comigo e com todos nós que estamos aqui na sua presença. Compaixão, irmãos, compaixão quer dizer misericórdia, uma disposição, um sentimento voluntário, irmãos, que faz a pessoa fazer o bem, a pessoa, irmãos, ser gentil, a pessoa ser bondosa. E este atributo divino é comunicável, irmãos. Só pertence a Deus, a compaixão. Mas esse atributo, ele comunica com os seus filhos, comunica com a igreja, e com alguns foi comunicada a compaixão, até que não era. Lembra da rainha, princesa lá do Egito, quando viu o menininho chorando dentro do cesto? Dentro do cesto estava Moisés, e ela chorava Moisés, criancinha pequena, e diz a palavra, irmãos, os irmãos podem examinar, que ela moveu-se de compaixão ao ver o garotinho ali abandonado no meio das águas. Mas quem comunicou aquela compaixão foi Deus, irmãos, para que ela tivesse pena, tivesse dó e recolhesse o garotinho, porque Deus tinha ouvido o clamor do seu povo. E nesta manhã, irmãos, para mim é o meu pedido, que seja derramado na minha vida esta divina compaixão, para que possa sempre a bondade que não existe em mim, mas dada por Deus, possa ter misericórdia, possa sempre estender a mão, nunca trocar mal por mal. Me fez isso, vou me vingar. Fez aquilo, não, irmãos. E nas mínimas coisas, nós vemos, irmãos, que o mundo é diferente. E a igreja de Deus tem que fazer a diferença nesse mundo. Irmãos, no trânsito até, algumas vezes a pessoa quer fazer uma passagem, quer pegar uma direção e fica ali parado, vai passando o tempo. E ninguém, irmãos, usa de uma gentileza, ninguém para um pouquinho para o outro passar, pensa sempre nele, vou me atrasar, quantos minutos aqui, talvez 3 segundos, não é? Que o Senhor derrame sobre nós, irmãos, e nós pensamos no nosso semelhante, nas filas, onde estivermos, ter de Deus, irmãos, e quem não tem compaixão, quem não tem misericórdia,
não alcançará a misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É um ensino, irmãos, para mim e para nossa vida nesta manhã. Irmãos, e Deus se importa. Deus, irmãos, está lá em cima olhando, não é coletivamente, não. Algumas vezes pessoalmente na tua vida, na vida da tua família, na vida daqueles que te rodeiam, o Senhor está vendo e te cuidando, irmãos. A providência divina não falha. E se nós confiarmos no Senhor, e qual que é, irmãos, o objetivo desta palavra que vem para mim? É para que eu creia de todo o meu coração naquele que morreu no meu lugar, que deu a sua vida por mim, e também obedeça como o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: rogo-vos pela compaixão de Deus, rogo-vos pela compaixão de Deus, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo. É este, irmãos, é isto que Ele quer de mim e quer da nossa vida, que nós façamos diferença nesse mundo, com o nosso porte, a nossa vida no altar do Senhor, ainda que as coisas nos sejam contrárias, mas não transgrediremos a palavra, porque estamos crucificados com Cristo, estamos vivendo e dando os nossos corpos e a nossa vida, para que o Senhor Jesus Cristo viva em nós. Irmãos, é esta a mensagem que o Senhor Deus pôs no meu coração. E agora, irmãos, enquanto a equipe de louvor virão novamente, não é? Enquanto os irmãos vêm, vamos fazer a oração, irmãos, para agradecermos a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, novamente estamos aos teus pés na oração, para te agradecermos, Senhor, por nesta manhã, dar-nos a graça de estarmos aqui na Tua presença. Senhor, e agora te rogamos por compaixão. Ó Deus, vê o que falta na nossa vida, vê o que falta na nossa imagem. Pelo amor do Teu nome, sara-nos completamente, pois nós cremos no poder do Teu Santo Filho. Assim despede-nos em paz para as nossas casas, em nome de Jesus, é o pedido que te fazemos. Amém.